Tá? Bom, a gente tem mais uma palestra, convidar o professor Márcio Pedreira, ele que veio de longe, gente, oxente, meu rei, veio lá da Bahia para cá. E a gente vai recebê-lo calorosamente. A gente, como bons paulistas, né, a gente vai receber muito bem os nossos convidados. Professor Márcio, prazer te receber aqui. Muito obrigado. Fez boa viagem? Tudo tranquilo. Obrigado pela apresentação, Eda. Chega para cá um pouquinho. Veio de asa dura ou veio de carro mesmo, hein? Blend. Blend. Tá asa dura e roda. Tá certo. Cadê o pessoal que veio junto com o professor, o pessoal da Bahia? Cadê? Deixa eu ver. Fica em pé todo mundo aí, para a gente dar uma olhadinha no pessoal que veio de longe. Todos os anos prestigiando o evento dos Irmãos Toneto. Já levaram para lá, né? Aí, ó, o pessoal da Bahia que todo ano vem. Genética IT tá lá, não tá? Tá dando certo lá? Se deu certo lá, dá certo em qualquer lugar do Brasil. Professor, fica à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Éder. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Tá melhor. Começou a melhorar. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, para a gente falar um pouco aqui com vocês. Na verdade, parabenizar também imediatamente o trabalho da família IT, que, na verdade, na composição desse evento, ele já trata de sustentabilidade. Né? O que eu quero dizer com isso? Que a distribuição de conhecimento por si, ela é parte da sustentabilidade. Como nós ampliamos o conhecimento e distribuímos esse conhecimento para os produtores, para o segmento de produção, é uma própria tentativa de melhorar esses índices que o Dr. Sainz acabou de falar, que no Brasil nós precisamos melhorar, a ponta da ineficiência. Né? Então, é isso que nós trabalhamos, né? Com o nosso... Atenção. Vou passar um slide, por favor. Com o nosso grupo de pesquisa, que, na verdade, na Bahia, nós temos lá... Eu sou professor da Universidade Estadual dos Estudantes da Bahia e vinculado ao programa de pós-graduação em zootecnia, e esse é o nosso grupo que a gente pesquisa tecnologias para o semiárido. A nossa região não é efetivamente caracterizada como um semiárido puro, região de Caatinga, mas é uma região de transição e que temos um regime pluviométrico de aproximadamente 750 milímetros ano. E o mais importante disso é que nós vivemos extremos, né? Isso aí faz uma ligação também com sustentabilidade. Por quê? Quando eu falo de extremos de chuva, concentrações. Então, se 750 a 800 milímetros, eles são bem distribuídos ao longo do ano, é uma condição. Mas se eu tenho 800 milímetros, 900 milímetros distribuídos em janeiro, fevereiro, e novembro e dezembro, eu tenho uma condição muito ruim. Né? Então, nós temos que preocupar não com a distribuição de chuva apenas, mas também qual é o volume dessa chuva, em que região, em que época do ano. Né? Pode passar, por favor? Tarcísio, eu vou pedir licença, porque eu vou fazer uma apresentação mais informal, né, e mais rápida, porque eu acho que nós temos uma parte que nós precisamos visitar a parte de silo e galpão, né, onde produz o que eu vou falar um pouco para vocês. Né? Então, nosso tema é uma contextualização geral do que nós vamos falar, do sistema de produção, custo de produção, que o Sainz falou um pouco, e que eu vou passar mais rápido sobre isso, pasto, a importância e estratégia. Pronto, isso aí nós precisamos parar um pouco para conversar. Desenvolvimento animal em pastagem e as estratégias para o período seco do ano, que é esse intervalo que eu falei, que nós falamos durante o ano, que é sem chuva. Se é sem chuva, ou pouca chuva, é pouca comida de pasto. E é sobre isso que a gente tem que ficar atento. Bom, na verdade, o tema do dia de campo, mais com menos. Então, na maioria das vezes, não se consegue fazer mais com menos. Por quê? Porque a tentativa de ser menos acaba cortando estratégias que refletem diretamente na receita e que o lucro final diminui. Então, nós estamos falando de que é uma condição de extrema importância de nós termos a consciência de que como é que nós vamos fazer isso. Né? Então, nós temos o componente animal e o componente vegetal. Então, lucro, receita e custo, isso foi falado um pouco anteriormente, mas o que é importante aí? Eu tenho que manter a receita, aumentar o lucro, diminuir custo.
Essa é a estratégia. Porque quando eu reduzo o custo, vai reduzir mais a receita, eu caio na redução do lucro. Então, que estratégia é essa? Gente, tem coisas básicas, que são feitas e que a gente aumenta a eficiência dentro da fazenda. Eu vou trazer um pouco do fundo do que eu vou falar para agora. Por exemplo, hoje mais cedo eu vi um sistema de creep feeding e que um desempenho animal extremamente importante, né, e satisfatório, acima de 1,5 kg por dia, aproximadamente, dos bezerros no sistema de creep. Mas eu falei assim, mas isso pode ser melhor, ou vamos entender isso aqui. Essa água compromete o desempenho total do animal, né? Então, o que a gente tem que entender é que as estratégias, ela não deve ser olhada como uma característica única. É um sistema integrado, né? Um sistema integrado de produção. Pode passar? O que é eficiência, então? É a capacidade de conseguir o melhor... Pode passar? O que é eficiência, então? É a capacidade de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros e de dispêndios. Erros básicos, que é área de bebedouro para animal, qualidade da água, área de coxo para suplementação e uma coisa muito importante, ajuste da quantidade de animal que cabe naquela fazenda com aquela relação de pasto. Qual que é a capacidade de suporte daquela área, né? E quanto maior a lotação da fazenda, nós temos que entender que nós temos que preparar mais comida para o período crítico do ano, né? Porque os intervalos sem chuva, eles não vão parar de acontecer. Eles estão aí para... Sempre teve, né? E muitas vezes nós não nos adaptamos ainda a isso, que é o quê? Preparar comida, ou conservada, ou reservada no pasto, ou alguma outra estratégia de alimentação. Então, o que eu estou falando é isso. O que condiciona o condicionamento do desempenho animal? É tudo. Não é uma parte. Não é só o alimento e não é só o animal. Aí eu vou inserir outro componente, as pessoas, né? Dentro do seu manejo e a responsabilidade das pessoas que estão no campo lidando com aqueles animais, né? Então, eu estou falando de sanidade. Nós estamos no último mês na Bahia, que a última campanha de febre aftosa é agora em abril, né? E alguns outros estados também vão ser agora ganhar o status de rebanho livre de febre aftosa sem vacinação. Então, agora as agências de defesa animal, elas têm que estar muito mais atentas e vigilantes em relação ao trânsito animal, né? Ao trânsito animal. Mão de obra, nutrição animal, instalações, manejo e genética, né? Pode passar? Custo de produção. Pode passar. Então, eu estou falando do componente alimento especificamente dentro desse momento. Então, eu estou falando que dentro do sistema de produção, aproximadamente 25% do custo é com alimentação. Aí está inserido também o animal, a compra de recria. Quem faz recria engorda, ou você faz só engorda no confinamento. Quando eu tiro o componente animal dentro da reposição, o componente alimento, ele vai para quanto? 70% do custo da produção é o alimento, né? Só que nós temos que integrar o alimento e como o animal tem capacidade de responder. Se o teu animal é ineficiente, não adianta eu fazer uma dieta excelente que ele não responde. Que é a questão do genótipo, né? Que é o fenótipo. O que é o fenótipo do animal? É a resposta dele ao ambiente. Genótipo mais meio ambiente. O ambiente dentro desse momento é o quê? Manejo e alimentação. E o genótipo é o que nós estamos vivenciando hoje, né? Que é seleção, são as DEPs que foram consideradas para ele responder eficientemente ao alimento que está sendo fornecido para ele. Não adianta você comprar um animal de extrema capacidade de desempenho, um animal com DEP de ganho de peso excelente, mas tem um CAR negativo, que ele é eficiente, produz menos metano, está comendo a mais da média, mas se a alimentação não proporciona para ele a expressão do desenvolvimento dele.
E o contrário também é válido. Não adianta você preparar um alimento excelente, pastagens adubadas, e estar trabalhando com um animal que não tem resposta àquela alimentação. Então, o sistema é integrado. Né? Nós temos que pensar no sistema como um todo. Né? Pode passar, por favor? Aqui dentro da alimentação agora, é o que nós estamos, o desafio nosso, é que é a questão da sustentabilidade. Várias áreas, que ao final, a sustentabilidade é a capacidade do sistema de produção garantir para a geração futura aquela condição, o ótimo da produção. Então nós estamos falando de produzir comida dentro da fazenda. É um eixo importante também. Então vamos deixar a questão mais de produzir comida dentro da fazenda. É um eixo importante também. Então vamos deixar a questão mais de genética, de alimentação, e vamos falar agora de alimentação. Dentro do componente alimento do animal em pastagem, porque tem existe vários modelos em várias regiões, e cada região tem que entender o seu modelo de produção. O modelo que nós entendemos para o Brasil, em maior parte, é a produção e a exploração do capim, uma planta de clima tropical e que responde ao fotoperíodo que nós temos. Então nós temos que pensar como é que nós vamos utilizar com maior eficiência o volumoso, seja ele pastagem ou alimento conservado proveniente também de volumoso. Né? E a alimentação, sendo aqueles... Retorna um pouquinho, só um minuto. A alimentação dentro do componente aqui, sendo 64,9%, vai chegar até 70%, mas dentro desse custo, quando eu levo o animal para o confinamento ou suplementação de alta quantidade de concentrado para o pasto, o concentrado representa aproximadamente 50% do custo de alimentação daquele animal. Né? Então, nós temos que entender que, em um sistema único e puro de confinamento, isso aí pode chegar até mais, nos confinamentos mais pesados, com 90% de concentrado, e que nós temos que entender, cada região, como é que faz isso. Aqui é um sistema extensivo e ele começa a ser mais intensivo. Nós passamos aí do custo de alimentação, considerando tudo, até o animal, ele passa 19%, 20%, 19% é o alimento. Quando eu passo para 5.000 unidades animais, o alimento já passa a ser 30%, 36%, 35% do custo do sistema de produção em alimento. Então, toda intensificação, ela passa invariavelmente por um aumento de custo de produção que leva ao alimento como um fator importante. Aqui é a valorização também do pasto, aqui é uma foto da própria fazenda. Né? Então, a importância do pasto dentro do sistema de produção. Então, ó, porcentagem do consumo de animal no pasto ou suplementado. Aqui é a relação de suplementado com 1 grama do peso corporal, que é proteinados, e lá com os suplementos proteicos energéticos, que é 0,3, que é até 3 gramas por quilo do animal. Mas, invariavelmente, o pasto representa, em média, 80% do sistema de produção. Ou seja, 80% do componente alimento é o pasto. Não é o concentrado ou o suplemento. Então, o que nós temos que valorizar? O pasto. Não é trazer comida de fora. É claro que tem alguns modelos que a comida proveniente de fora, ela é barata. Quando você está encostado na produção de grão, oferta de resíduos da agroindústria, né? Aí a gente muda um pouco essa importância. Né? E o que é que nós temos que fazer no pasto? Olha só o que é esse slide aqui, que é o seguinte. A quantidade de estratégias que são feitas dentro da produção animal no pasto, ela passa por vários eixos e vários períodos do ano. Nós temos o período das águas, que tem capim. Eu tenho a transição, que o capim está amadurecendo. Eu tenho um período que o capim já está muito maduro e pouca oferta.
E cada período desse você lança mão de algumas estratégias. Por exemplo, o pasto como um componente principal e você tem o suplemento. Que suplemento é esse? Suplemento mineral linha branca para o período das águas e pode ser mudado. Aí entra ureado, aditivado, proteinado, proteico energético, energético e, por outro lado, nas situações mais intensivas, concentrados ou ração e, se não tem o pasto, ou pasto muito pouco, eu tenho também que lançar mão de volumosos conservados, que é a silagem ou feno ou um pré-secado, né? Nós temos que entender isso. Pode passar? Essa quantidade do ano invariavelmente acontece, é isso que nós estamos falando. Tem uma produção grande lá em janeiro, fevereiro, março, vai acabando a quantidade de pasto, junho, julho, agosto, setembro, outubro, para começar a ter novamente novembro e dezembro, se chover em novembro, né? Então, essa variação, além da quantidade, ela acontece. Então, eu tenho aqui, ó, é um período seco do ano, isso aqui é 2023, viu, gente? Lá na Bahia, não é uma região de extrema seca, mas foi muito seco esse ano, novembro, dezembro. Vaca parino, cruzamento F1 Angus. E embaixo, nós temos aqui a fazenda Lagoa da Esperança, com um Guzeraitê trabalhando o rebanho, né? E do lado de cá, mais um sistema de produção do nosso amigo também e parceiro da UESB, que é Nicanor Coelho, que é Grupo Módulo Rural. Então, o que eu estou falando é isso aqui, ó. Se eu pego aquela linha, isso aqui é uma distribuição de comida ao longo do ano. Então, eu tenho os extremos, outubro começando a chover, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, aí vem abril, maio, junho, julho, agosto, sem comida. Para suportar uma lotação dentro da fazenda, que é aquela linha marrom. Eu tenho aquela demanda de alimento. Então, se eu tenho a demanda de alimento fixa, e eu não faço compra e venda de animal, flutuação muito grande dentro da fazenda, quando chega no período seco, o que acontece? Está faltando comida. Ali é o déficit, aquele amarelinho mais claro é o déficit. E o verde mais escuro é o... E agora, como é que faz? Isso é clássico, gente. Pode passar? Então, eu tenho um chamado diferimento da pastagem. Ou seja, eu mantenho a lotação no mesmo patamar e uso o que está excedente para conservar para o período seco, através de reserva do pasto para uso na seca. Isso chama-se diferimento. Uma outra estratégia. Pode passar mais um, por favor? Ali, é transportando aquela quantidade para o período seco, que é... Pode passar mais um, por favor? Ali, é transportando aquela quantidade para o período seco, que é ensilando o excedente para utilizar no período seco. Então, ou eu fecho a área de pasto para usar como pasto seco, ou eu conservo aquele alimento para utilizar no período seco. Aí eu estou falando de silagem ou palhada seca para usar no período de falta de chuva, né? Só que, quando eu pego esse pasto lá no período seco, ele não tem qualidade. Isso aqui, ó, é a curva, a quantidade de folha seca, que é a parte mais preta, quadriculada de baixo, ela está crescendo. Ou seja, o que tem mais lá no período seco é folha seca, palhada. E a digestibilidade disso está lá embaixo. Aí eu tenho a produção de ganho de peso por animal quase zero, ou perdendo peso. E eu tenho um animal que vai ser abatido lá com 36, 38 meses. Enquanto nossa premissa é de 24 meses. Quando o Sainz falou sobre a produção de metano, e o animal eficiente, que tem um CAR negativo e a sua mantença em quantidade menor, há invariavelmente a menor produção de metano, que ele come menos. Só que tem uma outra conta que tem que ser feita, tinha até no slide dele, que é a quantidade de metano por quantidade de carne produzida. E aí nós colocamos uma conta importante, porque essa conta, assim, as barreiras não tarifárias para a pecuária do Brasil, ela acontece a todo custo e vai aumentar
Né? Porque é o maior fornecedor de carne, a carne é em grande quantidade fornecida. Então, a pressão aumenta, então, toda hora é uma coisa. Então, assim, o Brasil produz muito metano, não vamos comer a carne no Brasil. Isso já acontece, só que a pressão vai aumentando. Né? E quando falamos lá na ineficiência da ponta, se nós trouxermos esse animal de 38 meses para 24 meses, nós estamos trabalhando com 14 meses a menos sem produzir metano para produzir um quilo de carne. Quando você associa o ciclo de produção de 12 meses a menos com o animal mais eficiente, que é o 25% que ele falou, você chega até 50% da redução de metano por produção de carne. Então nós temos que estar preparados para isso. E esse momento faz parte disso. Né? Nós temos que entender que se o animal, o doutor Rodo Pirimavesi, que foi um dos meus orientadores lá do doutorado, ele falava assim, Márcio, se o boi perde peso na seca, você está dando filé para ele. Aí eu parei assim por 3 segundos, e aí eu raciocinei e falei assim, eu sei. Você está dando filé mignon para ele. Por quê? Porque o animal perde peso e encolhe o filé mignon. E esse filé, o animal está comendo o filé, o próprio filé. Né? E fez parte de nossas contas, nosso desenvolvimento de dados para alimentar aquela equação que o Sainz falou, que, na verdade, foi utilizado pelo Alexandre Bernitz lá na frente para gerar aquelas equações. Né? Então, passa mais um slide, por favor. Aqui é proteína. Olha a proteína como é que cai, 7 para 5,6. Se não tem um mínimo nesse período seco para o animal, esse 5,6 faz com que as bactérias do rumen, ela pare de digerir a fibra, que a fibra já é de pior qualidade no período seco. Vocês entendem esse arranjo aí que a gente está falando? Pode passar. Eu vou adiantar um pouco, gente, para a gente ver no campo também. Pode passar. Isso aqui é o tempo de produção que a gente tinha falado. Nós temos que pensar em um animal de 24 meses e qual é a escala de ganho de peso dele no tempo. Isso é a conta que a gente tem que fazer para traçar aquelas estratégias de usar proteinado, ureado, aditivado de forma mais econômica. Então, um exemplo, quando a gente pega, por exemplo, pasto de boa qualidade no período das águas, a depender da estratégia que se tem dentro da fazenda, não adianta você trabalhar com proteico energético 0,3% do peso corporal. Se você não tem estratégia de acabamento final para entregar aquele animal no final do período das águas. Porque você vai dar comida para ele nas águas e ele vai adentrar de novo no período seco e a quantidade de comida que você tem que dar para ele no período seco ainda é maior. Ou seja, a arroba produzida a um custo mais alto. E quem deveria estar comendo a parte verde boa do período das águas? Os animais que ainda não estão em acabamento, que são mais eficientes em ganhar peso. Né? Pode passar? Aqui são estratégias, eu vou passar isso aqui, pode passar, por favor. Aqui é aquela questão da vaca parir em quantos meses. Então, a vaca nossa do Brasil, ela não pare com 24 meses. Na média, ela não pare. Então, o que se trabalha com os animais precoces, nós estamos falando que mãe, primeiro par, 35, 53 avó e 94 bisavó. Quando eu falo em novilhas com mais precocidade, então estou falando de 23 meses ao primeiro parto, avó a 46 e bisavó a 69 meses. Então a gente tem que pensar isso. Peguei 4 animais e medi. A gente tem que falar o seguinte, temos que medir, se não mede, que é oficial, se não mede não sabe nada. Né? O que se não mede não se trabalha estratégia nenhuma. Então o que acontece? Animais de 8/6/22 a 25/8/22 e o ganho mediário de cada um, 190, 64, perdendo peso, 141, é um animal que provavelmente adoeceu, e 487 gramas dia nesse período de 6 a 8, é um período seco. Passa mais um, por favor. Aqui em 23, de 14/6 a 5/9. Olha o GMD desse animal no outro ano. 600, 590, 518, 590, 542, 482. Com a média de GMD 559 gramas. Contra, volta um, por favor. Contra 151 gramas por dia. No outro ano, pode passar? 559.
Estratégia de suplementação, consumo baixo. Baixo consumo de suplementação. Quase 400 gramas. O GMD a mais. Foi difícil fazer isso? Não. Só que eu fiz uma trampa aí, né? Aquele animal que estava perdendo peso, ele saiu do sistema de peso. Então, outra coisa que a gente pode fazer é isso, que deve fazer. É entender, dentro do seu rebanho, quais são os animais que estão abaixo da média e quanto abaixo da média. Você vai ver que tem animal que está com 30% de ganho de peso a menos que a média. Esses animais você tem que entender o que está acontecendo. Tem que arrumar uma estratégia diferente para ele. Aí, ou está faltando coxo para ele, ou ele realmente é um animal menos eficiente. Você tem que montar uma estratégia para ele, porque não adianta você dar 1 quilo de ração para suplementar esse animal, se ele não está ganhando nem 150 gramas. Isso é o roubo do sistema. Pode passar? Agora, aqui agora de fevereiro, o ganho global, de fevereiro a novembro, todo o período do ano. Então, aqui nesse grupo especificamente, nós estamos com 323 gramas dia de ganho de peso. Né? Se eu tenho 323 gramas dia, vezes 365 dias, me ajuda aí, por favor, faz essa conta. Quantas arrobas no ano esse animal está ganhando? ...323 vezes 365. Que foi a... Não foi... se eu considerar os extremos de janeiro e de dezembro. Né? 117 dividido por 30, né? 50% de rendimento de carcaça. Dá quanto? 4 arrobas. Não é isso? Nós temos que ir para 6, gente. 4 arrobas, mais ou menos. Gente, 4 arrobas, aí assim, a conta... Vou fugir um pouco do tema aqui, tá? 4 arrobas no ano, quantos animais você tem na fazenda? A conta de pagar mesmo, assim, o que a gente considera dentro do sistema é 4% do valor da terra ou 20% do rebanho instalado. E quanto mais você está em uma fazenda que tem alto custo da terra, o rebanho instalado, para pagar a conta, tem que estar com a lotação maior. Então, se você está, quanto mais a pressão sobre o sistema de produção pecuária e a terra aumenta seu valor, a lotação tem que estar aumentada para pagar de 4% a 8% do valor da terra. 4% no extremo, chega até 8%. Então, 20% do rebanho tem que pagar o valor da terra, aumentando a lotação se a fazenda é mais cara. Aí chega em casa e faz essa conta. Qual o rebanho seu, todo? Qual o valor dele? Bezerro, vaca, novilha. 20% dele é o que você tem que ter de rendimento. Divide por 12, você vai ver o que por mês você tem que fazer. Aí divide o que é a conta líquida pelo bruto. Você tem que saber quanto do bruto você tem que produzir para deixar líquido para você aqueles 4% do valor da terra. E isso tem que fazer as estratégias. Animal de genética, importante. Reprodução acima de 80%, que pode variar também, viu? Essa questão aí de índice de fertilidade é coisa que a gente tem que estudar. E não é, a conta não está certa de falar, lá a minha fazenda é 86% de taxa de fertilidade. A gente tem que entender todo o sistema integrado. Né? Pode passar, por favor? Aqui já é de novembro, começou a chuva. Não, é a cachoeirinha da piscina, né? Mas começou a chuva ali, ó, em novembro. Novembro a janeiro, choveu. Olha só o GMD desses animais no período de novembro até fevereiro. 1 quilo por dia. 1 quilo por dia. Então, e tem outra estratégia. Se a depender do roteiro seu dentro da fazenda, se você dá muita comida para o gado no período seco, esse ganho aqui, esse crescimento compensatório, ele desaparece. Então, se sua estratégia, por exemplo, não é colocar as novilhas em reprodução com 24 meses, não adianta você estimular muito na seca, que nas águas ela recupera e você faz a estação de monta das novilhas. Eu estou falando em 24 meses, a gente tem que falar em 14 meses. Vamos dar uma sobra, 18 meses.
Aí tem as outras estratégias, 18 meses, mas tem que estar com que peso mínimo, né? Aí cada raça tem o seu padrão, né? Então nós estamos falando em média 300 quilos, 10 arrobas, né? Pode passar. O componente alimento, 70% é água. Pode passar mais um. Dentro do alimento seco, pode passar. 70% do componente é água. Volta um, por favor, acho que pulou um. E 70% da parte seca é fibra. É fibra. Então, eu tenho que tratar de quê dentro do alimento? De forragem, produzir alimento. Da qualidade do que tem o maior componente, que é o quê? A fibra. Tem estratégias para isso? Tem. Quando o alimento vai maturando, vai perdendo qualidade. A digestão vai caindo, o ganho de peso do animal vai diminuindo. Então eu falo assim, eu vou reservar minha pastagem, começou a chover, aí você deixa lá 45 dias o alimento para atingir uma altura de forragem, que fica bonito, né? Mas só que aquela beleza é convertida em mais talo e menor qualidade de fibra. Qual é a estratégia? Manejo de pastagem. Se você controlar a entrada e saída do animal no período correto, você já está fazendo uma grande coisa. Não precisa fazer mais nada. Dá um ureadozinho na seca para corrigir a proteína do capim, depois um proteinadozinho, 300 gramas por dia, e controlar o passo nas águas. Quando é que o animal entra e quando o animal sai. E quanto de animal cabe ali dentro. Então, opções forrageiras para o período seco do ano. É a foto anterior. Qualidade do pasto ruim, diferido, que eu falei. Proteína baixa, digestibilidade baixa também. Fibra alta. Aí eu tenho o quê? Eu posso produzir o quê? Aí é um mundo. Mas nós vamos falar efetivamente, especificamente, nesse momento, sobre algumas estratégias de produção de silagem de milheto, né? Então eu tenho silagem de capim, milho, milheto, sorgo, feno em pé, pré-secado, coprodutos da agroindústria. Se você está perto de algum coproduto de agroindústria, né? Pode passar, por favor. Para a produção de silagem, aí agora nós entramos no item componente de custo. A quantidade de silagem produzida e a qualidade disso tem que ser ótima. Por quê? Para você produzir uma silagem de milho, que é o padrão de qualidade de silagem, se essa silagem é de qualidade ruim, ou essa silagem é de boa qualidade, o custo da condução da cultura e a ensilagem do material é o mesmo. É o mesmo. O que muda? Tirando os componentes de qualidade do híbrido, que varia pouco em relação a, se você respeitar o ciclo de produção dele. É colher no período certo para produzir a silagem. Solo é água disponibilizada para essa silagem, para essa cultura. Qualidade da planta, nós estamos falando. Uso de aditivos para produzir aquela silagem. E o processo de ensilagem e vedação. Não é raro. Ou seja, é comum você ver silagem preta. Silagem preta. Colheu com alta umidade, aí não tem compactação nem vedação que conserta. Ou você até colhe no momento certo, mas promove uma vedação ou uma compactação ineficiente. A silagem é de qualidade ruim. Então, o componente vedação é lona, 200 micras ou mais, ou barreira de oxigênio. A silagem tem que ser de alta qualidade, para você utilizar, inclusive, menor quantidade de concentrado. Pode passar. Eu vou mudar um pouco o roteiro, o ritmo da nossa conversa. Né? Pode passar, pode passar. Isso eu vou falar no campo, tá, gente? Vou falar no campo isso aqui. Isso aqui é só falando de qualidade que eu falei. Se você deixa a planta mais seca, o que acontece? Pode passar. 30%, 35% e 40% de umidade, de matéria seca. Ou seja, deixou a planta para colher mais tarde ou colher a planta no momento certo. Pode passar? Olha o que acontece aí. Diferença das plantas, pode passar. E aqui a degradação da fibra. Olha como é que cai. Colheu mais tarde, a digestão da fibra cai. A resposta está na quantidade de energia gerada para o animal. Aí vai precisar de mais milho. Pode passar? Aí a quantidade de partícula, ou seja, como é que está a regulagem de sua máquina.
Você tem tudo, tem uma máquina, não regula. Uma máquina cara, R$200 mil. Não regulou a máquina, passou fibra mais grossa, você não compacta o silo. Regulou a máquina, diminuiu o tamanho de partícula, compactou direto, melhorou a qualidade do silo. Pode passar? Aí é silagem de milheto, é aqui na fazenda, é uma estratégia. Pode passar, por favor? O milheto, como planta, nós temos que pensar qual o valor disso. Resistência à seca, muito mais do que o milho, muito mais do que o sorgo, extrai menos nutrientes do que o sorgo. Exigências nutricionais menores, benefícios para o solo e valor nutricional. Pode passar? Aí a cultura aqui na fazenda, pode passar? Aqui é colhendo, aqui nessa fazenda, o milheto, pode passar? Aqui também outra cultura, aqui nessa fazenda, na fazenda, pode passar? Aqui é uma estratégia que nós não finalizamos, composição nutricional de silagem de milheto e capim braquiária diferido. Nós não finalizamos essa estratégia, gente. Então, assim, é parte da coisa que nós propomos. E eu agradeço a confiança do Tarcísio e do Felipe para entender que isso pode melhorar a qualidade da silagem, reduzir a umidade, o chorume que escorre daquela planta de milheto, utilizando o sorgo como estratégia para recuperar essa umidade. E a tentativa é o quê? Que aquele sorgo melhore a digestão do amido depois de fermentado com aquela umidade. Isso não está finalizado, tá, gente? Eu não estou falando para fazer isso. Nós estamos entendendo se isso vai ser melhor para a digestibilidade do amido fornecido para o animal. Pode passar? Aqui, eu já tenho uma resposta aqui, ó. A primeira coluna, matéria seca, esquece o resto. Matéria seca, sem o grão de sorgo, ela está com 89. Matéria seca, 64, não, com... aqui é o grão do sorgo, desculpa, gente, não é a silagem. O grão de sorgo, sem adicionar a silagem, 89%. Quando eu adicionei ele na silagem, a matéria seca do grão de sorgo foi para quanto? 67. O que aconteceu? Hidratou o grão. Bom, se vai melhorar a digestibilidade do amido, eu preciso de mais tempo de silo fechado para entender se ele melhora ou não, porque a fazenda precisa utilizar a silagem mais rápida e o tempo de fermentação foi abaixo de 21 dias. Né? Então, isso ainda tem que ser entendido. Pode passar, por favor? Pode passar. Aí a distribuição do sorgo na silagem de milheto, né, que era grão, pode passar. Aí moeu, pode passar? Moeu o sorgo, para a gente entender se isso é melhor do que o grão. O grão foi um desafio, falou assim, ninguém faz isso. Falei assim, mas por que eu vou fazer? Todo mundo que a gente pergunta, falou assim, não vai adiantar nada. Mas hidratou o grão. Né? Vamos embora. Pode ir. Aqui é outra estratégia, recuperação de pastagem, formação de pastagem, com o uso do milheto. Isso nós estamos fazendo na Bahia. Aqui é na Bahia, à esquerda, e à direita é aqui na fazenda. Né? Aqui a fazenda ela recupera o pasto com o milheto, ensila o milheto e o pasto está formado. Nós temos que pensar em fazer isso lá, viu, Sergino? É isso que eu falei contigo aqui nesse instante, não terminou. Pode ir. Na soja, que é uma... Eu não trabalho com soja, gente, tá? Eu até perguntei para os meninos que trabalham lá no Chapadão sobre essas coisas ontem, mas a conta, ela é simples. Pode passar mais um? Nutrientes devolvidos ao solo com a palhada de sorgo, posteriormente à cultura da soja. 11 toneladas, produtividade da soja pode chegar até 5 sacas. Milheto, desculpa, obrigado, Eda. Que eu estava falando do sorgo lá para a introdução na silagem do milheto, palhada de milheto, né, e devolução de nutrientes para o solo. Nos dados colhidos por Tarcísio, isso está em torno de uma saca por hectare lá na fazenda deles, no Goiás. Pode passar? Que está aqui, ó. Olha só essa parte aqui, ó. Milheto, safrinha, milheto com braquiária, 1,3 sacas a mais devolvidos na safra, né? Que é aquela linha 4 lá, ó. Braquiária e clotalária, por exemplo. Não, braquiária, milheto, braquiária e clotalária. Também está com 1,3 sacas a mais. Pode passar? Aqui é outra coisa que nós fizemos aqui. Jogamos o grão de milho inteiro dentro da silagem, para ver se ele hidrata o milho.
mas ainda não finalizamos isso. Pode passar? Aqui eu vou passar, que era uma parte de milho que nós fizemos na Bahia. Pode passar. Eu não vou apresentar essa parte. Pode passar. Esse aqui o produtor decidiu fazer o seguinte. Vou plantar milho para silagem para o período seco. E o ano passado secou. Só que, o que aconteceu? A demanda por alimento foi tão grande que essa silagem foi mais cara. Foi melhor vender ela, vender a silagem e comprar milho, grão e comprou sorgo. Imagina um negócio desse. Aí a gente fala, o despreparo do sistema de produção. Ninguém se preparou para aquele tamanho de seca de novo. Aí ele compra uma silagem caríssima e que 30 dias dando essa silagem para o animal, você acaba comendo o bezerro que a vaca tem. Ou come até a vaca. Né? E come até a vaca. Então não adianta. Pode passar, vamos passar, pode passar, não precisa gerar o vídeo. Pode ir embora, aí a silagem de milho, pode passar. Aqui é outra estratégia nossa, gente. Aqui eu tenho que falar pelo menos um pouquinho com vocês. Tem lugar que não tem jeito, não tem água, não tem irrigação. Não adianta você fazer milho, não adianta você fazer sorgo. Vai fazer o quê? Tem que ter uma palma. É assim, a gente tem que falar de todos os sistemas de produção. Pode passar. Aqui é na fazenda do nosso amigo Marcelino, na Bahia. Pode passar. Período seco, faz o quê? Porque assim, tem hora que a programação, ela sai. Ela sai de novembro, vai para dezembro e você fazer o quê? Vaca cheia. Vaca parindo. Né? Pode passar. Então, a decisão é o seguinte, essa fazenda cabe 1.000 vacas? Cabe 2.000 vacas? Eu posso trabalhar com 2.000 vacas nessa fazenda? Desde que eu tenha pelo menos 3 meses de comida para esses animais. E para eu fazer 3 meses de comida para esses animais, eu tenho que achar uma estratégia que vale a pena e não come a vaca. Né? Então, pode gerar esse vídeo, por favor? O grande desafio da palma é a máquina para colher a palma. Ele está no cantinho aqui, ó. Aí. É a máquina. E a máquina está aí. Né? Aí, áreas, isso justifica em áreas, claro, a partir de uma quantidade de área que justifica a aquisição de uma máquina. Né? Então, para uma fazenda que cabe 1.500 vacas e para 2.000 vacas, será que essas 500 vacas supera o custo de produção? Aí a máquina colhendo a palma? Será que supera o custo de produção da palma e o fornecimento para o animal? Né? É isso que nós temos que pensar. Pode passar, por favor? Aí a palma não precisa de tratos especiais, coxos, nada disso. Fornece para o animal e vamos passar a seca. Pode passar? Algumas decisões aí, que é passo diferido, é suplementação com 0,1, passo diferido com grão, silagem de milho em confinamento, silagem de milheto, palma forrageira, é o que a gente tem de estratégia para o período seco. Cada um tem que adotar seu modelo. As tecnologias, elas existem para cada fazenda. Só que muitas vezes essa fazenda, o modelo dessa fazenda, ela não é adequada para a fazenda do vizinho aqui. A gente sabe disso. Então, cada fazenda tem que usar seu modelo. Né? Pode passar? Aí agora pode passar, eu não vou falar sobre isso. Pode ir. Aí é o seguinte, quem depois quiser para o bate-papo, a gente fala o que é aquele custo de fornecer proteinado, energético, silagem de mombaça, silagem de milheto, e o custo disso quanto é que é. E a palma também. Tá? Agora, invariavelmente, gente, eu vou falar de uma forma definitiva. Guarda comida ou reserva comida. Não tem outra estratégia. Não tem outra estratégia. Se não faz isso, não adianta. Não adianta. Então, ó, que tem? Então fala assim, mas então tem que guardar quanto? Pensa no número. Isso não é uma regra, não é uma receita de bolo. Mas se você tiver 500 kg de matéria seca por o ar para 2 meses, você já vai estar aliviado e muito de comprar grão, comida cara num período seco. Né? Pode passar? O ideal é quanto? 2.000 quilos. Você tem que começar com 500 para chegar no 2.000. Para chegar lá nos 3 meses de seca no período do ano. Aqui uma conta que eu fiz. Por exemplo, se eu tenho 1.200 UAs
600 toneladas de matéria seca são necessárias para esse rebanho, para o período seco. Eu estou pensando em 18 hectares de milho, 2 ciclos, 28 hectares de milheto, 3 ciclos, 40 hectares de capim-mombaça reservado para produzir silagem, ou 20 a 25 hectares de palma forrageira para esse período. A tecnologia existe, a conta está aí. Tem que fazer a conta financeira também para qual modelo você vai adotar. Pode passar? Então, por que priorizar o pasto? Por que priorizar o pasto primeiro, ao invés de alimento que vem de fora? Olha só. Uma saca de milho lá para nós agora, R$80. Vocês podem ser 60, 55, não sei. Mas a conta que eu tenho lá na nossa região, você pode fazer sua conta para a sua região. Eu tenho lá, o milho tem 80% de energia, NDT. Se eu tenho 82% de NDT do milho e o saco custa R$80, eu tenho 1 kg de NDT custando R$1,95, que é a energia que o animal precisa, pelo menos para a sua mantença lá, que o Sainz falou. E o pasto? Qual é o custo de manutenção de um pasto? R$20, R$30. O nosso lá, ele está pontuado como R$20 por hectare e ano. Por mês. Desculpa, R$20 por hectare e mês. Se é R$20 por hectare e mês e o pasto tem 55% de NDT, eu tenho um custo do NDT de 12 centavos. Gente, nós temos que pensar na sustentabilidade, pensando primeiro em pasto e cuidar do pasto. Ajuste de lotação, capacidade de suporte daquela área, para entender o que é mais sustentável economicamente, primeiramente, né, e também ambientalmente, e a capacidade da fazenda em salvaguardar aquele rebanho. Né? Pode passar? Então, e o milheto? O milheto chega a 80 centavos por quilo de NDT. Então, é muito diferente você produzir volumoso ou você comprar grão para fornecer para o animal. É óbvio que tem regiões que o milho é tão barato que às vezes não justifica. Foi a conta da seca do ano passado, mas o produtor tinha silagem para vender. Né? Pode passar? Então, e o componente animal? Dentro do sistema Guzerá-IT, né? Pode passar? Eu peguei 4 animais, eu tomei a liberdade de pegar 4 animais da prova deles, que o Sainz falou, que faz aí. E eu peguei 4 animais, ganho de peso, ingestão de matéria seca, conversão alimentar. Se você for pegar aqui o ganho de peso do primeiro, é a letra E, e do animal C, ele passa de 1,270 kg para 1,690 kg. E o outro animal, qual é a conversão alimentar dele? Ele passa de 7,4 para 5,4. Foi isso que foi falado. Quanto menor essa conversão alimentar, melhor. Que o reflexo vai ser lá no CAR. Consumo alimentar residual, negativo. Abaixo da média. Aí você passa. O que acontece? Se esse animal vai para um sistema intensivo, pode passar? Se esse animal vai para um sistema intensivo, a diferença de ganho de peso dele e a quantidade de comida que ele come a menos que o outro, num ganho de peso diferente, ele te leva ao final a um resultado de R$317 a mais de um animal para o outro. É muita coisa. Se você dividir pelos 3, vai dar aproximadamente o componente arroba lá de R$73, R$78. Que é o componente carcaça que foi falado anteriormente. A resposta daquilo é isso aqui, na prática. A prática da conversão alimentar e CAR, eficiência, está aqui no confinamento. E no pasto acontece também? Acontece. Da mesma forma. Pode passar? Então, muito obrigado, pessoal. Desculpa o tempo estendido para vocês. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, a gente tem uma agenda ainda para cumprir, mas se alguém tiver perguntas ao professor Márcio Pedreira, fiquem à vontade para levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês aí, tá? Ele está falando para vocês não fazerem perguntas difíceis, tá? Alguma pergunta? Aquela palma que nós vimos ali, ela é cultivada? Olha, gente, a palma, assim como o capim, qualquer cultura, nós temos que entender o seguinte: é uma cultura, é agricultura.
Foi muito bom a sua pergunta, porque se a palma não é cuidada, ela não vai produzir comida suficiente para garantir aquela conta que eu fiz para vocês lá, de quantidade de palma para aquela quantidade de rebanho. A palma produz aproximadamente 300 toneladas de matéria natural por ano. Imagina o que é isso. Outra coisa, tem pergunta aí, cara? O espinho da palma. Aquela palma ali é a palma que a gente chama palma doce, tem pouco espinho, mas não tem problema nenhum para o animal. Esses animais aí foram alimentados aproximadamente 40 dias, 50 dias, não é isso, Marcelino? A gente não tem problema nenhum. Agora tem um quesito que é o seguinte, se não tiver uma babuja, a gente fala lá na Bahia, assim, um pouquinho de pasto mínimo para ele, a palma pode não funcionar por conta da diarreia. E a gente corrige isso com um pouco de caroço de algodão. Pergunta aqui do senhor José Carlos também. Você bateu muito na questão da água. Eu queria que você discorresse sobre a distância, a influência da distância da água. Distribuição e qualidade, né? É isso que nós falamos. Quanto mais próximo é o módulo de pastejo em relação à água, melhor, né? Mas tem lugar que não vai ter jeito. Nós falamos de 300 a 500 metros, o máximo que o animal percorre entre a água e o final do piquete. Aí vem a dimensão do piquete, a forma do piquete, que não deve ser 2 vezes sua largura, o comprimento não pode ser 2 vezes, senão ele anda muito. Aí ele começa a ficar mais distante da água e do capim para passejar no fundo, que é diferente do começo. Como a experiência aqui dos irmãos Toneto não é em cima da palma, mas a gente tem curiosidade porque não faz parte da nossa cultura aqui de nutrição dos animais, por isso talvez... Mas vamos aproveitar o tempo e falar sobre o milheto, já que o milheto tem sido a base aqui para os irmãos Toneto, tanto para a nutrição dos animais, para fazer a silagem, como também para recuperar solo, né? Porque, pelo que eu percebi, o milheto tem uma produção de matéria orgânica melhor do que outra cultura. Olha, se você for contrastar, por exemplo, a quantidade de extração de nutrientes do milheto em relação ao sorgo, é incrível. É incrível. Ou seja, o milheto, primeiro, o sistema radicular dele, sendo mais profundo do que do sorgo ou milho, ele consegue puxar nutrientes do fundo e trazer para cima. O segundo é a palhada que se incorpora ao solo. Isso é importantíssimo para a geração de matéria orgânica. E todo solo funciona se tem matéria orgânica. Quanto menos matéria orgânica, pior é o resultado da planta, inclusive, em resposta à adubação. Você vê que coisa, né? Então, o milheto entra nesse momento como um componente importante. Primeiro, o custo de instalação daquela área de milheto, a quantidade de massa produzida, o que ele deixa para o solo, e após a sua retirada para a silagem, nesse caso aqui é para a silagem, você tem uma pastagem formada. Aqui a fazenda ela trabalha com a recuperação de pastagens a cada 2 anos ou 3 anos, com a estratégia de plantação do milheto. E esse milheto é devolvido nutriente para o solo, matéria orgânica. Você tem o componente de produção do alimento para o período seco. Imagina se você for recuperar aquela área e não tiver nada para voltar como custo, para recuperar o custo de produção da recuperação daquela área. É uma coisa importantíssima isso também, né? Como componente nutricional, aí o milheto também fornece, além da matéria seca relacionada com a fibra, que é a parte de volumoso, ele também fornece amido. E depois nós vamos discutir o seguinte: o tempo de colheita do milheto, ele tem lá, dá aproximadamente 4% de amido. E quando você colhe um pouco mais tarde, isso vai para 7%, 8%. É claro que teve um componente de introdução do sorgo dentro da silagem de milheto, foi o que a gente incluiu. Esse amido passou de 4%, 4,5% para 10%, 12%. Inclusão do sorgo na silagem. É claro que o objetivo inicial era sequestrar a umidade, mas em contrapartida enriquecer também a silagem do milheto, com mais amido proveniente do grão de sorgo. Aqui, professor, mais uma pergunta aqui.
Senhor, no milheto, ponto de colheita, esse monitoramento para chegar no ponto ideal, pensando em não ter tanta matéria, tanto verde lá, por causa auxilia na compactação, certo? Porém, você leva muita água para dentro da trincheira, certo? Esse monitoramento da matéria seca faz-se semanalmente? Eu falei para não fazer pergunta difícil. Brincadeira, hein? É o seguinte, isso é importantíssimo. Nós temos que colher o material com 30% a 35% de matéria seca. Se eu estou colhendo ele com 28%, 26%, 27%, o que acontece? Muita umidade, primeiro. Na hora que você produz o silo, o que faz? Chorume. E outro componente é o seguinte, quando ele está com 26%, a parte verde vegetativa dele está boa, mas o grão ainda não está cheio, tem pouco a... Quando você transpassa essa quantidade de matéria seca de 26, 27 para 33, 34, você começa a acumular mais amido no grão, corrige a matéria seca para reduzir o chorume. Esse momento não é semanal, não. Quando chega mais ao final da cultura, isso pode ser até diário. Né? Pode ser até diário. Você pode começar a entender que cada ano é diferente, porque se é um período de cultivo do milheto com mais chuva ou menos chuva, isso muda, porque seca mais a parte vegetativa. E a matéria seca acontece no ponto ótimo antes, no tempo. Então, não tem regra de 90 dias de cultivo de milheto, 95, 100 dias. É monitoramento mesmo, para entender, dentro daquele ano, dentro de cada ano, você tem que entender isso. Como é que você pode fazer? Você corta um pé, uma amostra daquilo, e pode fazer a matéria seca da planta toda. Ah, eu não tenho, como é que eu vou fazer isso? Micro-ondas. Micro-ondas, você faz a matéria seca em 5 minutos. Então, é querer fazer. A melhor silagem que você pode fazer. Qual a variedade que vocês usam do milheto? E qual que é a proporção tonelada grão, tonelada silo? Grão de sorgo para tonelada de silo? Aquele que eu falei de incremento de sacas naquele slide, que é até 5, era um híbrido do grupo Bonamigo. Mas aqui eu acho que você não usa esse milheto. Aqui eu não sei se a gente usa a variedade mais produtiva, não sei. O que nós fazemos, como em Goiás existe um sinergismo entre essa propriedade e a de Goiás, lá nós usamos a DR300. Nós temos um problema seríssimo de nematóide lá. E o ADR300 ele tem fator de redução para nematóide. E também aqui hoje, com o clima, 75 dias ele é muito precoce. Então, existem outras variedades, eu sei, que são até mais tardias, que pode até produzir até mais matéria seca. Mas, assim, em termos de qualidade de silo e também de melhoramento de solo, o ADR300 para nós é excepcional. E também tem uma grande porcentagem assim, no ADR300 de grão na silagem. E que nem aqui, né, Márcio, nós usamos 6% de sorgo moído na silagem. E lá em Goiás, como a gente tem uma produção intensa de milheto, nós fizemos silo com o milheto. Aí nós fizemos a silagem de milheto e colocamos 6% do grão. Só que esses resultados a gente vai apresentar o ano que vem. Mais alguma pergunta? Bom, eu acredito que a gente já pode avançar um pouco na programação, porque daqui a pouquinho a gente também tem outros compromissos com vocês, mesmo depois do almoço, né? A gente tem uma demonstração da Tritucap, que é essa máquina que está aqui. Eu não sei quem de vocês já conhece a Tritucap. Depois tem uma demonstração. A gente vai fazer agora uma visita. Fica aqui pertinho da gente, nós vamos agradecer o professor daqui a pouquinho. Fica aqui também, Toneto. Nós vamos fazer uma visita agora, primeiro, no terreiro ali, onde eles fazem a estocagem dessa silagem, para vocês verem como é feita, ver a qualidade dela, poderem... Pode tocar na silagem? Não contamina não, né? Pode pegar, cheirar? Tudo bem. E se alguém tiver interesse em comprar também, tem silagem para vender?
Tem também, viu, gente? Já precisando de silagem, pode falar comigo porque a comissão é minha. E no finalzinho, a gente vai agradecer também, falar de todo mundo que está aqui, que também tem as instituições, Bebida da Santa Casa, também tem aqui várias coisas que tem o intuito de a gente ajudar as instituições aqui da cidade que ajudam o próximo. Ajudar quem ajuda, né? Nós temos que ajudar quem ajuda também. Professor, obrigado. Se alguém depois quiser particularmente conversar com o professor Márcio Pedreira, com o Roberto Sainz, professor Roberto Sainz, fica à vontade, depois tira um tempinho e bate um papo com eles. Pois não, Tarcísio? É assim, o milheto, a gente já planta milheto aqui mais ou menos há 30 anos. Todos os pastos que vocês estão vendo aqui, eles foram reformados com milheto. A gente plantou milheto um ano, cortou uma, 2 ou 3 vezes, e no outro ano a gente fez um corte, depois no segundo plantio a gente já colocou o capim que a gente queria e cortou para silagem, e o capim já ficou formado. Então, assim, é um ganho enorme, você vai reformar o pasto, teoricamente a reforma sai muito barata. A gente só aumenta a quantidade de semente, de capim que a gente quer introduzir. É bastante coisa, qualquer coisa é só procurar a gente também para tirar alguma informação. E agora a gente vai tentar aqui, de uma forma meio rápida, bastante gente, mas a gente vai mostrar a máquina que a gente corta hoje, que é uma máquina que a gente acredita que tem uma boa eficiência, e também o silo. Vamos apresentar lá o silo, lá como a gente faz, e a silagem para vocês. E depois, bem rapidinho, nós vamos mostrar aqui alguns lotes aqui do projeto. No corredor ali principal, tá ok? Então nós temos 2 dinâmicas agora aqui. Primeiro descer aqui no terreiro para ver a silagem, ver a máquina que corta, e ali o Tarcísio fala um pouquinho para a gente, né? Ou outra pessoa aqui da Perfeita União. E depois a gente sai e vai andar no corredor principal por onde vocês chegarem de carro, né? Para a gente poder dar uma olhadinha nos lotes que estão dispostos ali. É isso? Isso. Mais uma vez agradecemos o professor Márcio Pedreira, que veio também, o pessoal da Bahia que veio junto, o Bob Sainz também, né? O Roberto Sainz, professor, muito obrigado. Quem mais? Uma salva de palmas, tá certo. Tem que aplaudir mesmo, porque a palestra dele foi fantástica, né? E a gente aprende alguma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no centro-oeste e no sudeste do país, né? Porque a gente não tem uso da palma. Agora, a palma é possível de ser usada aqui também? Sim, também. Tá bom. Tem um desafio maior. Um desafio maior. Plantar em áreas mais secas, né? Ah, tá. Claro, aproveitar a área seca, onde não produz, talvez a braquiária não vai bem, né? E aí utilizar a palma. Bacana. Nas áreas mais altas da fazenda também. Perfeito. Em março, nós tivemos aqui 47 milímetros de chuva. 47 em março. O último lugar que nós consultamos milheto, nós colhemos 28 toneladas por hectare. Então, a gente vê aqui, hoje, o potencial em aproveitar a água do solo do milheto, né? Se a gente tivesse plantado, não é que eu sou contra plantar milho, de jeito nenhum. Acho que tem que plantar milho ou não tem vocação para plantar milho. Na nossa opinião, aqui não tem. Se tivesse plantado milho aqui, a gente, teoricamente, a gente ia ter que comprar comida fora para poder alimentar o gado que tem aqui dentro. Ou seja, o milheto foi a salvação da lavoura, da pecuária. Pois não. Peraí, eu vou chegar aí, peraí. Vou chegar aqui, peraí. O equipamento que está cortando a palma foi desenvolvido pela universidade ou com um fabricante nacional? Não, foi desenvolvido pelo fabricante nacional. Nós temos um outro projeto, mas é para desenvolvimento de uma máquina para pequeno agricultor. Roça de palma de 1 hectare, meio hectare, para o pequeno produtor. Na Bahia? Não, a fábrica é da Paraíba. Maravilha. Bom, para a gente é curiosidade, como eu disse, mas o milheto tem caído muito bem aqui como uma luva, né, nessas condições, aonde faz a recuperação e tem melhor desenvolvimento sobre o milho e também sobre o sorgo. Vamos então dar uma volta, a gente passear um pouquinho ali para conhecer um pouco o trabalho feito pelos irmãos Toneto. Eu gostaria de um ponteiro, alguém que vá à frente conduzindo o pessoal. Pode ser você, Tarcísio? Nós dois, né? Vamos nós dois então, vamos lá.